Olá, meu irmão e minha irmã, sejam bem-vindos ao programa Papo de Fé na Catedral. Estamos aqui hoje com o padre Nivaldo Moisés, que vai nos falar sobre a unção dos enfermos. É um prazer tê-lo aqui, padre. O prazer é meu, é uma alegria poder participar desse momento. Aceitei com grande alegria esse convite e vamos conversar um pouquinho sobre essa temática muito importante, talvez não muito conhecida, porque talvez outros sacramentos sejam mais divulgados, mas esse é um sacramento muito importante. O que a gente vê é que pouca gente conhece, né? Às vezes a gente vê situações e a gente tem que orientar as pessoas. Então o objetivo também desse nosso programa é tornar isso mais público, né? O objetivo nosso aqui é realmente evangelizar. E eu acho que falar sobre um sacramento que é tão importante, né? Sempre ministrado nos momentos difíceis, né? Mas ele é muito importante para nós. Isso é importante. Ele é ministrado em momentos em que a pessoa está muito mais suscetível a receber a graça de Deus. É verdade. Né? Porque vai ao encontro daquilo que é a finitude, daquilo que é o mais humano, que é a limitação, a dor, o sofrimento. E nesse momento a pessoa se torna muito mais aberta a receber uma palavra, a receber um consolo, não é? A receber um abrigo mesmo, um aconchego. Né? A gente chama na psicanálise de holding, né? De trazer para si, né? De acolher no colo. Né? Todos nós temos que ser acolhidos no colo. Né? E esse momento da cura, porque ele está dentro dos sacramentos da cura, ele é importantíssimo para esse momento. Trazer para si é muito curador. Que bacana, mas antes de nós falarmos sobre esse sacramento que é tão importante da nossa igreja, o nosso público quer conhecer um pouquinho o senhor, né? E esse é um detalhe do nosso programa, que é conhecer. O senhor é osasquense? Não. Eu sou adamantinense. Eu nasci em Adamantina, na região da Alta Paulista, né? Ali na região de Marília. Certo. Né? Mas eu não conheço Adamantina. Né? Conheci Adamantina depois de 20 anos. Mas eu nasci somente, depois já logo saí deAdamantina e fui para Barretos. Ali eu cresci. Sua infância então toda foi em Barretos? Toda em Barretos. Até os meus 15 anos foi em Barretos. Né? Que legal. Exatamente, com os meus pais, com a minha família. Não era boiadeiro lá? Era... Não, nunca me aventurei nessa área de boi, não. Você tem irmãos? Tenho um irmão gêmeo, né? Tenho um irmão gêmeo. Tem um irmão gêmeo? Tenho um irmão gêmeo. O senhor é o padre ou é ele que tá? Não, eu sou eu mesmo. No dia que eu ficar preguiçoso, aí eu mando ele no meu lugar. Mas ele não é padre, não? Não, ele não é padre, ele é ator, né? Ele é ator. Que legal. Até uma vez ele fez um teatro, né? Que ele era o padre no teatro, né? E ele usou batina e tudo mais, e ele me ligou e falou assim: mas como que eu posso ser padre? Eu falei: não sei. Mas você é padre? Mas é tão natural ser padre para mim, né? Não é uma encenação, eu não fico encenando ser padre. Eu sou padre, né? Ele teve que encenar ser padre, né? Mas eu não ensinei ele a ser padre porque não é possível isso, entendeu? Nossa, que bacana. E fora esse irmão, tem mais irmãos? Tenho a Vanessa, né? Também, que mora em Cuiabá. Cuiabá. Exatamente. Calor lá, hein? Muito. 42 graus ultimamente. Nossa, lá então o senhor tem 2 irmãos, então? Sim. Dois irmãos. E os seus pais fazem o quê? Ou faziam? Meu pai já é falecido, né? Já faleceu. Né? Minha mãe, a Benedita, mora em Cuiabá hoje com a minha irmã. Ela mora lá também. Com a minha irmã. Ela mora lá, cuida dos netinhos e tudo mais. É aí que começa. Os avós todos, né? A gente não vê quando conversa um com o outro, todos cuidam dos netos. Exatamente. Né? Tem que dar uma ajuda, né? Porque hoje em dia não tá fácil, não, né? Foi-se a época que as mulheres ficavam em casa, né? Cuidando das crianças. Hoje não dá mais, né? Não. O senhor tem hobby? Olha, um hobby que eu tenho é viajar. Eu gosto de viajar. Tempo é pouco, mas pelo menos uma vez por ano aí eu tiro para dar uma descansada e vou viajar
para um lugar ou outro, 3, 4 dias, é suficiente para eu repor as minhas energias, né? Que legal. Gosta de cozinhar, padre? Tá, cozinhar não é muito meu forte. Não é que eu não sei fazer comida. Começa? Não, comer é meu forte. Mas cozinhar, eu sei cozinhar, mas eu não sou um expert no fogão, não. A fome não passa, né? Não passo. Na pandemia eu aprendi a fazer muita comida. Comprei até um livro de receita e me virava em casa, porque eu estava ali na pandemia sem sair, né? Uhum. E aí foi um momento, uma oportunidade para aprender também. Tem preferência de algum prato que o senhor gosta? Eu gosto de estrogonofe. De frango ou de carne? De frango, de carne, mas eu gosto de estrogonofe. É comida simples, entendeu? E gostosa, né? Eu não sou muito frescurento para comida, não. Né? E filmes? O senhor gosta de assistir filmes na TV? Quando era mais jovem, né? Não que eu seja velho, mas quando eu era mais jovem eu gostava de assistir muito filme. Como hoje a minha vida ela tem uma rotina bastante pesada, eu chego em casa, geralmente à noite, quando eu quero assistir um filme, 5 minutos eu já estou dormindo. Né? Cinema faz muitos anos que eu não vou no cinema, mas também a minha experiência de cinema é essa. Eu chego no cinema e eu durmo, entendeu? Apago a luz, eu apago junto, entendeu? E que alegria, assim, eu sei que o sacerdócio sempre é o momento, né, da ordenação, é uma alegria muito grande, mas o senhor teria outra alegria que o senhor lembra, assim, na sua vida, que fala, puxa, isso aqui foi muito legal para mim? Sim, foi o momento, a ordenação é importante, ela é o ápice, talvez, da vida de alguém que é chamado a essa vocação, né? Mas tem no dia que eu tive uma experiência que eu vivi com câncer, né? Mas um momento assim de muita alegria foi quando eu fui curado. Né? Quando o médico disse, você não tem mais nada. Né? Naquele dia fizemos até uma festa e tudo mais. Renascer, naquele momento ali, para mim foi um dia assim muito especial. Rezei uma missa, depois nós fizemos um bolo para festejar um aniversário, uma vida que reinicia, né? Porque depois de um ano de tratamento de câncer bem pesado, ouvir do médico, você não tem mais nada, é muito forte. Isso é importante para as pessoas que nos assistem, né? Não se pode perder a esperança. Não, isso jamais. Jamais, né? E qual cura eu quero encontrar? Porque às vezes a gente fica muito na questão física, né? Certo. E não é essa. Não é essa. Uma hora a gente vai, entendeu? E aí que está a questão, né? Qual cura eu quero, né? Que bacana. É a cura interior. Essa é a cura. Essa cura ela vem de dentro para fora. Hein? De dentro para fora. É de dentro para fora a luz da fé. A luz da fé. Realmente deve ter sido uma emoção, uma alegria muito grande, né? Porque no decorrer da vida, o doutor, no correr da vida a gente vai percebendo assim que nós vamos desgastando, nós vamos até questionando, será que eu tenho fé mesmo? Será que eu consigo, né? E no dia da minha ordenação, quando eu deitei no chão, eu só pedi uma coisa para Deus. Eu pedi assim, me ajuda a ter fé. Aumenta a minha fé. Foi esse o pedido. E talvez essa realidade de câncer veio de encontro a esse pedido meu. Que coisa. Porque ali eu descobri, depois de todo esse processo, quão grande é a minha fé. Né? Porque é uma coisa que... Acho que isso realmente acontece com todos, né? Às vezes a gente fica, será que eu tenho, né, essa fé suficiente? Exato, mas isso é verdade. É um questionamento disso, é normal, né? Absolutamente normal. Às vezes as pessoas se desesperam, eu perdi minha fé, calma. Não, talvez é um momento de ressignificar a fé. E a gente precisa aprender a ressignificar também a fé, né? Sair daquela fé infantilizada, daquela relação muito mimada com Deus, para uma relação madura, né? De confiança, de espera, de silêncio, de capacidade de elaboração do tempo e da história. Eu acho que isso é muito importante. E não é na primeira adversidade da vida que você vai falar, não, já não acredito mais em nada, já... Não é.
Tudo depende de Bate, como né? eu vou lidar com essa realidade, com isso. Exatamente. A reação, ela fala muito mais da ação em si, né? É como eu reajo diante das coisas que vai falar de mim. A gente vê, às vezes as pessoas parece que, né, aconteceu alguma coisinha, some da igreja, né? Não é assim, né? Também. Mas aí que tá, né? Aconteceu uma coisinha no trabalho, eu não sumo do trabalho. Não é? Você vê como que é. Mas aí acontece um problema, né? O lugar onde eu vou buscar é no lugar onde eu deixei. Quer dizer, a gente deixa aquilo que é o fundamental e o principal. Aquilo que é o secundário a gente tenta não deixar, né? É verdade. É porque no fundo a gente está pautado pelo dinheiro, pelos valores monetários, né? Eu preciso comer, então eu passo o que for. Não, sai do trabalho, se está te matando, fazendo mal, você vai conseguir outro. Às vezes a pessoa fica tanto tempo sofrendo. Não, e aí você vê que a pessoa ela já definhou. Ela sofre todos os tipos de abuso, ela se submete, isso é profundamente doentio, né? E aí depois ela tem que entrar num processo de cura. Né? De cura do psiquismo, cura da alma, cura de tudo, porque ela perde o significado das coisas. Né? Padre, vamos falar um pouquinho então da sua vida religiosa, do seu sacerdócio, né? O senhor foi ordenado em Osasco? Não, eu fui ordenado em Barretos, na minha terra. Em Barretos. O senhor fez seminário, tudo? Na verdade, com 15 anos eu fui embora para o seminário religioso. Religioso. E depois eu fiz toda a minha formação como, né, consagrado religioso, aspirantado, postulantado, noviciado. Depois fiz espiritualidade, né, dentro da ordem, né? E fiz filosofia, fiz teologia, fiz alguns cursos também na Itália, na área de espiritualidade, né? E aí depois, em 2012 para 2013, na virada, eu fui ordenado padre, né? Não, eu ordenei, eu não me ordeno, eu fui ordenado. Ordenado, né? Fui ordenado padre pelo bispo, hoje atual bispo de Guarulhos, Dom Edmilson, Amador Caetano. Ele estava lá então? Ele era bispo de Barretos na época e eu fui ordenado por ele, né? E o senhor foi religioso por muito tempo? 22 anos. Por 22 anos eu fui religioso, né? Toda a formação religiosa. Aí depois eu pedi para fazer uma experiência na Diocese de Osasco, que eu já trabalhava aqui como padre da Paróquia do Bonfim. Sei. E depois fiz uma experiência na Diocese, já conhecendo, trabalhei como diretor espiritual do Seminário Diocesano durante 4 anos, né, aqui da Diocese. Fui coordenador da CRB durante 5 anos da Diocese de Osasco, né, CRB diocesana. Então, assim, eu tinha muito vínculo, né? Na época eu fui até do Conselho Presbiteral, na época do Dom Hercílio. Então, isso tudo me vinculou à Diocese também, de uma outra forma, que facilitou esse processo, essa passagem da vida religiosa para a vida diocesana, e hoje encardinado definitivamente aqui na Diocese de Osasco. Que interessante. E a sua congregação era? Então, a minha congregação é a Congregação de Jesus Sacerdote. Né? Que tem como finalidade, objetivo, rezar para a santificação dos padres, né? Então, foi daí também que, creio eu, que nasceu essa sensibilidade psicológica, né? Que eu tenho, né, desde pequeno, de cuidar do outro, de perceber o que pode ser trabalhado no coração do outro, até também como um processo de cura, né? Porque também os padres precisam ser curados, né? Todo mundo precisa ser curado. Ferro, né? Sempre a gente tem algo a ser curado dentro de nós. É verdade. E o senhor fez psicanálise? Pós em psicanálise? Eu sou psicanalista.
Fiz na Unip, na Universidade Paulista Certo. de São Paulo, né? Uma pós-graduação que me habilitou depois a atender, né? A fazer atendimentos. E tenho os meus pacientes, né? Eu atendo, consigo conciliar vida de paróquia com a vida da psicanálise Isso também. não tem impedimento, né, padre? Absolutamente que não. Uma vez que não interfere na vida, absolutamente que não. Né? Até porque a gente está trabalhando com pessoas, está ajudando vidas humanas. Não, sem né? dúvida. E não sai fora daquilo que é também a vida do padre, que é ajudar pessoas e vidas humanas, não é? E hoje parece que... É a abordagem. O problema é abordar. A abordagem é diferente, não é? Tá. É a abordagem, né? Poxa, de análise. Ter uma pessoa que também é padre, né? Trabalhando nessa atividade, né? Da psicanálise, bacana. Né? É muito importante isso, porque senão a gente também corre o risco de trabalhar só de forma muito reduzida, um olhar muito menos amplo, né? Um olhar muito restrito, e ajuda, mas não é suficiente às vezes para aquilo que a pessoa está buscando. Isso Às vezes o problema das pessoas das pessoas que nos buscam não é um problema de fé. Tá. É problema psicológico. Então, encaminha. Dá para identificar, né? Dá totalmente. Então a gente vai trabalhar. Casal. Se o problema do casal é um problema de fé, então vai buscar o diretor espiritual. Mas é um problema na relação, é um problema de situações que não estamos conseguindo conciliar a educação dos filhos. Nós estamos com problema, por exemplo, na vida afetiva, diálogo, e tem muitos elementos, né? Certo. Aí é terapia, claro, não é? Certo. A questão mesmo da vida sexual do casal, por exemplo, às vezes por muitas questões, elementos que vão entrando na vida do casal, aí tem que ajudá-los no psiquismo. 90% da nossa vida é psiquismo. Né? E o senhor parece estar se aprofundando ainda mais. Muito, muito. Eu me aprofundo todos os dias, cada vez mais na área de psicologia. Sim, eu sou estudante de psicologia também. Né? Eu faço parte da Associação dos Psicoterapeutas Psicanalistas de São Paulo. E faço parte de um projeto chamado Projeto Integração, que é um projeto social, que temos um grupo de psicanalistas, psiquiatra, psicólogos, que tem como objetivo trabalhar com a população mais carente. Não tem acesso. Que não tem acesso, até porque a psicanálise ela é muito elitizada, ela é muito cara. Então, a psicoterapia psicanalítica ela é uma abordagem que faz com que você consiga atingir esse povo menos favorecido para ajudá-los também, né? A se reestruturar psiquicamente. Não é? É uma doação, né? Sim, sempre uma doação. Sempre, né? Sempre uma doação. Sem dúvida. De atender essas pessoas, né? Que a gente vê que são... E hoje, e ainda mais depois da pandemia, parece que isso... aumentou 75%. As pessoas... Né? As pessoas, um gatilho, algo que já estava ali latente, que veio à tona. Eu tenho meu filho mais velho, ele é psicólogo, e ele atende, tem clínica, né? E ele diz, pai... Meus horários todos fechados, porque o volume é muito grande de pessoas que buscam esse tipo de tratamento. Diz que a pandemia, né? A gente não tem essa perspectiva toda, mas ele me conta que a pandemia aflorou tudo isso, né? Aflorou, sim. Continua, né? Ainda não é uma coisa que passou, né? Não passou e não vai passar, porque independente também da pandemia, a gente está vivendo uma sociedade muito doente na mente, né? As pessoas cada vez mais individualizadas, fechadas em si mesmas. O fechamento é o grande gatilho para uma vida doente. O fechamento. Se fechar, né? Né? Padre, vamos entrar então na questão do tema de hoje? Vamos lá. Que é a unção dos enfermos. Sim. Que eu acredito que a gente já entrou. Passando de cura. Falando de cura, a gente já está falando de unção dos enfermos, né? Mas o que é o sacramento? O que o senhor diz sobre a unção dos enfermos? É um sacramento. É um sacramento, né? Da Igreja Católica, Apostólica Romana, e que ele, na verdade...
ele está dentro do bloco dos sacramentos da cura, junto com o sacramento da confissão, né? Sacramento da penitência. Então, esses dois são chamados os sacramentos da cura. Né? Todos podem receber, todos os católicos podem receber? Os católicos batizados. Batizados. Os não batizados não podem receber esse sacramento. Tá. Né? Então, somente aqueles que são os batizados, que no momento, por exemplo, é muito interessante você estudar também a história do sacramento da unção dos enfermos, porque antes ele era chamado sacramento da extrema unção. Né? É verdade. É da extrema unção. Falam e muitos, né? A gente, nas nossas visitas pastorais, eu quero receber a extrema unção. Mas é um termo, né? Um conceito muito errado, porque extrema unção, ou seja, no extremo do extremo, quando você está no bico do corvo, né? Vou receber porque eu já quero fazer a passagem, né? Então já vou. Então as pessoas, até alguns, ficavam muito receosos, porque eu vou receber a unção dos enfermos, vou morrer. Daí já... E aí, claro, se via que quando você recebia o sacramento, muitos se restabeleciam. Né? Não morriam. Então, claro, aí uma análise de conceito, de nome, unção dos enfermos. Que, na verdade, todo mundo tem uma enfermidade, seja ela física, seja ela espiritual. Mas o objetivo também mais importante da unção dos enfermos não é tanto a cura do físico, mas é a cura da alma. É a restituição da comunhão com Deus. Isso é muito importante. Ele é um sacramento tão importante, e olha a força desse sacramento. Que quando uma pessoa está na UTI, por exemplo, inconsciente, e você vai lá dar unção dos enfermos, você, no rito, né, você já perdoa os pecados dela, sem ela falar. Ou seja, ela já recebe o perdão dos pecados dela. Não precisa ser uma confissão auricular que a pessoa tem que falar. É claro que se você chega numa pessoa e a pessoa está doente e ela consegue falar, ela se confessa. Mas se ela não pode falar, se ela está inconsciente, tem que estar viva, porque já houve casos, por exemplo, da pessoa chegar para mim e falar assim, dá unção dos enfermos, a pessoa está morta. E a pessoa quer que dá a unção dos enfermos. Eu falo, não é possível. Aí já é exéquia, é outra coisa, entendeu? Muda. Mas morreu sem a unção dos enfermos, vai para o inferno? Claro que não, a gente não sabe. É a misericórdia infinita de Deus. Ela abarca todas as coisas, né? Tá? E como que é realizado, assim, o passo a passo do rito da... É um rito, na verdade é um rito muito simples. É um rito muito simples, assim. Ele começa com água benta, né? Começa com água benta, depois o padre ele vai para a palavra de Deus. Né? Se o óleo está bento, ele não está bento, ele abençoa. Se ele está bento, ele já vai para outra parte, que é a água, depois o perdão dos pecados, depois a palavra de Deus e depois a unção propriamente dita, que é a unção da fronte e das mãos. Né? E ali se conclui o rito. Ele é um rito simples, um rito pequeno, né? Mas é um rito muito profundo. Aí que está. É a força de duas vidas que se encontram ali, que é o sacerdote em nome de Deus, em nome da igreja, que encontra aquela vida totalmente fragilizada. Então, assim, por mais que seja um rito muito rápido e muito simples, ele é um rito muito intenso, muito profundo. A pessoa sai profundamente restaurada no final. Você vê que a pessoa ela resgatou uma força muito profunda da fé nesse rito. É uma coisa mágica, sim. É uma coisa profunda. É muito, muito profundo. O óleo é um óleo especial, né? É o óleo da unção dos enfermos, que foi abençoado no dia da missa dos Santos Óleos, na catedral, pelo nosso bispo, né? Então, tem um óleo do crisma, o óleo do batismo e o óleo da unção dos enfermos, né? E a pessoa pode receber várias vezes a unção? Então, depende, né? A indicação em alguns lugares, algumas dioceses, é que a pessoa receba, tem uma validade de 1 ano. Tá.
Tá? Então, recebeu, tem a validade de 1 ano ali. Então, vai também de lugares para lugares. Né? Tem pessoas também que falam, eu não estou bem, e aí você recebe a unção e fica bem. Teve um caso, um testemunho ainda quando era pároco, ainda da minha 2ª paróquia, que eu estava na UTI, e o médico, os pais, era madrugada, me chamaram, e o médico falou, olha, batizei a criança, depois dei a unção dos enfermos, né? Tá. E o médico falou, olha, questão de horas para a criança. Então eu fui o padrinho dela, porque eu batizei, né? Eu fiz o batismo, então eu mesmo fui o padrinho, porque só eu estava ali, entrei, não podia outra pessoa entrar. E 6 horas depois a criança abriu o olho, hoje está viva. Nossa, né? Então você vê a força do sacramento, é uma força de Cristo mesmo sobre a pessoa, né? Que bonito, né? De Cristo. Claro que tem casos e casos, né? Claro, mas esse caso foi um caso assim que ela recebeu a unção dos enfermos e os médicos depois ficaram sem palavras, sem saber o que aconteceu ali, né? O senhor, quando teve um problema de saúde, o senhor recebeu? Recebi. E aí, olha o resultado, né? Recebi sim. Bacana. Da mesma forma, por exemplo, quando eu falei do meu pai que faleceu, né? Também ali eu dei 2 vezes a unção dos enfermos nele, né? Quando ele iniciou todo o tratamento. E depois, quando ele estava mesmo na agonia. Eu digo que foi a unção dos enfermos, eu falei que ela é muito simples, muito rápida, mas foi a unção dos enfermos mais longa que eu fiz na minha vida. Demorei 1 hora, mais ou menos. Né? Ali se misturava lágrima com óleo e muita dor, né? Porque eu sabia que meu pai estava fazendo a passagem, mas sabia também que a alma dele estava sendo curada. Né? A alma dele estava sendo curada. Que coisa, né? E o papel da família nesse momento? A família está próxima? Como é que isso... Não. Ali é fundamental, né? A família. Por quê? Porque o sacramento, ele tem a sua força por si só. Mas também outros elementos que contribuem para essa cura é a família. É a presença de quem a gente ama. Como é importante a gente, num caminho de cura física ou espiritual, interior, a gente ter a família como essa base de fortalecimento, de continuidade, isso é fundamental. Né? Família é tudo, né? Família, Deus é tudo. Deus é tudo, tá certo. Família também é tudo com Deus. Agora, padre, qual é o desafio? Porque uma das dificuldades na administração da unção dos enfermos, quando é uma criança, quando é um desafio para o sacerdote enfrentar, né? Vamos dizer assim, nos momentos... Porque a criança sempre a gente tem uma esperança, né? Mas comove o sacerdote nesse momento? Como é que funciona isso? Na verdade, a vida é um desafio. Né? O desafio é normal. Tudo depende de como eu estou também. Né? Claro que não é a frieza, né? Aquela coisa, nada me toca. Não é isso, não. É a capacidade também de como eu estou ali, porque a pessoa já está fragilizada. Se eu me fragilizo e começo a chorar com ela, vira um caos. Então, claro que existe a família toda ali, né? Claro, está todo mundo já comovido. Aí você chega lá e fica também... Não é nesse sentido. É mesmo a compaixão. É você sofrer junto, você sabe... E tem situações mesmo que bate no coração. É desafiador? É muito desafiador. Por quê? Porque a gente tem que ter um preparo também humano, espiritual e psicológico para lidar com
a fragilidade. Né? Tem uma autora, né, chamada Elizabeth, que Elizabeth Ross, uma coisa assim. Ela escreveu um livro muito interessante, ela é uma psiquiatra renomadíssima, né, sobre a morte e o morrer. E ela trabalha sobre a questão dos pacientes paliativos, que estão mesmo na situação assim última da vida. E ela percebeu ali que no desenvolvimento desse trabalho, que tem até esse livro, A Morte e o Morrer, que ela percebeu que aquelas pessoas, né, crianças, jovens e adultos, que cultivavam uma fé, lidavam muito melhor com esse momento de dor, com esse momento último da vida, do que aqueles que não tinham cultivado dentro de si uma fé interior, que às vezes se desesperavam, que entravam em crise, que se revoltava contra todos e tudo. Então ela faz nesse livro esse diagnóstico profundo sobre também a importância. Não é um livro teológico, é um livro psiquiátrico, psicológico. Porém ela faz esse diagnóstico. Uma pessoa que tem um cultivo da sua fé, ela consegue, diante das realidades e das dificuldades da vida, e até mesmo diante da morte, se colocar com muita serenidade. E a serenidade, às vezes, que atinge até a própria família que está ali no momento de dor, sabendo que aquela pessoa não vai aguentar muito tempo, e isso é muito importante. Né? Então, esse é um desafio também desafio, né? de estar com a família nesse momento. Não só com aquele que está enfermo ali, mas estar com a família que está vivendo essa enfermidade ou até mesmo se preparando para um luto que já começa. Porque eu sei que aquela pessoa não vai aguentar, ela vai morrer. O luto começa ali. Não é depois que a pessoa morreu. Começa ali. A reelaboração de um processo de luto. Né? Não que eu quero matar a pessoa, não é isso. É interno a coisa, né? Tá. Eu estou elaborando já. E quando a pessoa morre, a pessoa parece que já estava preparada para aquela perda. Agora, a unção dos enfermos é um sacramento de esperança, né? Totalmente de esperança. Né? Porque vida, se vida não tiver esperança, ela deixa de ser vida. Não é uma coisa que só posso receber, ou a família mesmo, né? Só pode receber quando estiver à beira da morte. Não é isso, né? Não é. É a esperança mesmo. Esperar o quê? Aí que está a questão. Porque esperança é uma espera. Né? É a espera do encontro definitivo com aquele que me ama. Porque senão não faz sentido. Eu vou receber a unção para continuar nessa vida, eternizar esse lugar. Esse lugar não é nosso. Nosso lugar já está preparado. Eu vou preparar o lugar e voltarei e vos buscarei para morar comigo. Isso é palavra de Deus, né? Eu vou preparar e vou voltar para te buscar. Isso é esperança. É a esperança de estar com Ele. Não a esperança de permanecer eternamente aqui. Não é isso. É inútil. Eterno só Deus, né? Exatamente. Né? Padre, qual que é a cura que esse sacramento proporciona à pessoa? Isso é muito importante, né? Porque às vezes a gente se fixa numa cura física. E às vezes não é essa cura que é o objetivo da unção dos enfermos. A cura é a cura da alma. Às vezes a pessoa está mesmo determinada a morrer, como todos nós estamos determinados a morrer. Mas naquela situação específica de uma determinada doença, você tem que perceber que aquela pessoa, ela voltou a rezar, ela voltou a buscar
a sua conexão com Deus, ela buscou os elementos necessários para religar a sua alma a Deus. E talvez ela passou a vida inteira não fazendo isso. Aqui ela encontrou a cura. Ela encontrou um sentido para fazer a passagem. E a passagem ela é muito pessoal. Só eu vou saber como será a minha passagem definitiva. E se eu faço isso trabalhado na esperança e na cura que traz esse sacramento, eu atinjo o foco que é o objetivo dele, que é estar preparado para o encontro definitivo com Deus. Se a gente vai no médico e o médico fala, você não tem nada. Mas eu sinto um monte de coisa no problema, mas você não tem nada. Entende? Quer dizer, qual que é o problema? Às vezes tem outros problemas muito mais profundos, psiquismo, ou às vezes somatização, não é? Do corpo. É muito mais mente, não é? É muito mais mente. Então, assim, eu tenho que ter muito claro o que eu estou buscando, né? Também por isso que no final desses momentos aí, não é só suficiente o padre, mas também um acompanhamento psicológico, e esses grandes hospitais, clínicas, também proporcionam um terapeuta para acompanhá-lo psicologicamente nesse momento. O ser humano ele é espírito, alma e corpo. Se a gente integrar isso durante a vida e principalmente no final da nossa vida, a gente fica bem. A gente vê, às vezes as famílias abandonam, né? Às vezes o doente, né? Às vezes abandona o doente. O idoso já está numa situação abandonado, né? Exato. Fica às vezes num canto da casa. Exato. Né? Mas qual que é o nosso maior medo na vida? Vai dizer Freud. É o desamparo. O desamparo é aquilo que é a angústia humana. Todo mundo tem medo de ser desamparado. Né? É verdade. Por isso que o desamparo, ele gera feridas e gera morte. O que gera vida? A cura, o cuidado. Durante a vida a gente sempre vai ter que ser adotado por alguém, cuidado por alguém. Talvez a pessoa que vai nos limpar vai ser um caminho de cura profunda para a nossa alma. E a gente nem conhece ela ainda. E a unção dos enfermos, ela acolhe, né? Tem que ter esse objetivo. Tem que ter o objetivo. Não pode ser um rito frio, mecânico. Tá. Os ritos em si, eles são frios e mecânicos. Tá. Uhum. Quem dá vida é o Espírito. É o Espírito que dá vida ao rito. Né? Tá. E a dinâmica depois de cada padre, que vai dar o seu toque, o seu sabor, a sua sabedoria, né? Naquele rito. Né? A missa de fulano, a missa de ciclano. É o Espírito que sempre anima. Mas, se eu estou aberto à ação do Espírito, algo sempre muda. A missa é o ápice de toda a cura. Né? Cada caso é um caso, né? Claro. Por isso, pele com pele. Toca se é possível tocar, né? No caso, toca no enfermo. Dá um abraço, se é possível. Às vezes tem certos momentos que não é possível, né? Mas é a pele com pele. Né? Não é por acaso que o bebê só tem vitalidade quando ele está no colo da mãe e ele vai tendo a força e o afeto e o desenvolvimento quando ele está na pele da mãe. Né? Fora isso, ele definha. Que bonito, muito bonito. Padre, eu quero agradecer a sua presença aqui. Pessoalmente, eu queria muito essa entrevista. Eu achei que foi ótima. Vai ajudar muito as pessoas que estão em casa. E agora eu queria que o senhor desse também uma bênção para todos nós. Uma bênção? Tá bom. Podemos. Vamos pedir a esse Deus que é amor, que nos cura de tudo aquilo que nos afasta dele. Tantas coisas que vão nos ferindo, vão nos tirando da presença de Deus,
Vamos restituir a comunhão com Ele através desta bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Padre, muito. Eu que agradeço. Muito obrigado, eu que agradeço. Pregador do Evangelho, intercedei pelo povo abandonado, intercedei para sermos mensageiros intercedei da justiça e da esperança. intercedei